O Edgar falou um bocadinho sobre fases do sono não REM para chegar até a terceira e quarta fase. Existe um tempo determinado? Existe uma escala? Existe. Porque as pessoas podem falar, quanto tempo é que eu levo para chegar ao REM? Porque todo mundo quer chegar no REM. Vendo agora os benefícios do REM. Eu tenho um amigo, é interessante, ele perguntou exatamente quanto tempo eu levo para cada fase. Exatamente. E o objetivo dele era um pouco maléfico, digamos assim, porque ele dizia que nós gastamos muito tempo dormindo. Então, 8 horas, é muito tempo. Aquela questão de que tempo é dinheiro e por aí vai. Ele dizia, bem, o que eu faria em 8 horas se não tivesse sono? Bem, não faria muita coisa, em resumo, porque estarias cansado. Mas existe um tempo determinado para cada fase, mas depende da idade. Por exemplo, o que eu disse inicialmente. Recém-nascidos gastam muito tempo em sono REM. 50% do sono dos recém-nascidos é em sono REM. E a gente pode associar isso às nossas crianças ao dia a dia. Crianças precisam aprender o tempo todo. Nós somos os guias das nossas crianças. Então, quando você tem uma criança sobre a tua tutela, você tem que pressupor que essa criança tem que aprender a se defender do mundo, tem que aprender o básico sobre a vida, sobre defesa pessoal e por aí vai. E não me interpretem mal, não é luta. Então, temos aqui essa questão de que eles vão ter que aprender. Certo. Então, se o sono REM é responsável pelo aprendizado, imediatamente você pressupõe que alguém que ainda está nessa fase de aprendizado muito mais intrínseco deve passar muito tempo em sono REM. Então, tem um período. A primeira fase de sono não REM, o período vai se dividindo entre os 4 períodos. Então, temos no período 1, você gasta aproximadamente 5, 20, 30 minutos, dependendo de cada pessoa. E acho que quando, em algum momento, quando tivermos a falar sobre a qualidade do sono, certo, vamos chegar nisso. Mas o período depende da idade de cada pessoa, vai depender também da qualidade do próprio sono, vai depender de outros fatores como a própria alimentação, das tuas atividades diárias, mas o sono não REM, em média, despende mais tempo do que o sono REM para nós adultos. Mas para as crianças é o contrário. Passa-se mais tempo no não REM do que no REM. Exatamente. Se você for para os idosos, isso inverte completamente. Os idosos têm uma característica que todos os idosos, ou uma boa parte dos idosos, tendem a ter problemas de insônia. Que é a dificuldade para dormir. Certo. Então, quase todos os idosos têm essa dificuldade. Por quê? Porque eles têm muita dificuldade de manter a característica cíclica das fases do sono. Então, se você vai para um idoso fazendo a análise, tem um estudo que se faz para estudar o sono, chama-se análise polissonográfica. Isso é um aparelho que se usa para estudar enquanto você dorme. Então, aí vão monitorizar vários acontecimentos que acontecem enquanto você dorme. E os idosos têm essa característica que no sono não REM, eles perdem 2 períodos, o terceiro e o quarto, ou seja, um idoso tem muita dificuldade de cair em sono profundo. Por isso é que nós vemos os nossos avós a fazerem várias sonecas durante o dia. Então, eles têm que ter várias sonecas porque é muito difícil atingir sono profundo. Então, já vemos essa mudança. Para nós adultos, que a média de tempo é quase que constante. Gastamos em média 90 a 120 minutos em sono REM, ou seja, a fase que estamos sonhando. E gastamos a maior parte do tempo no sono não REM. Então, esse período de 90 a 120 vai diminuindo ao longo do tempo. Então, se você imaginar que tens atividades que atrapalham o sono, pode ser que isso reduza ou aumente. Então, temos essa característica. E é importante destacar aqui sobre o sono REM e não REM. Quando tu lembras do teu sonho, é porque chegaste até o sono REM, não? Não exatamente. Porque alguns dizem que só quando consolidam-se as memórias é que tu consegues lembrar. Não exatamente. Porque se você for analisar os sonhos, sono e sonhos são coisas completamente diferentes. Certo. Então, se você for... O sonho acontece durante o sono, mas não necessariamente é uma entidade fixada ao sono. Então, quando você vai estudar isso do ponto de vista psicanalítico, o sonho tem muitas outras funções. Por exemplo, Sigmund Freud dizia que os sonhos servem como uma válvula de fuga para desejos reprimidos. Então, é muito comum que você note que algumas pessoas que são muito, digamos assim, que nós chamamos de certinhas, tendem a realizar aqueles atos que eles desaprovam nos sonhos. Nos sonhos. Exatamente. Então, ele dizia que é uma válvula. Então,
tudo aquilo que você reprime, de alguma maneira, vai aparecer nos teus sonhos. Então, não necessariamente que quando você lembra o sonho é porque... Então, sonho, podríamos dizer também que é a manifestação do subconsciente? Exatamente. Podíamos dizer isso. Poderíamos colocar nessa categoria. Ok. Mas o sonho tem uma característica que ele traz memórias que provavelmente você já não tem no seu consciente. Ok. Então, não é alguma coisa que você consegue manifestar de imediato quando estás acordado. Só que tem uma desvantagem. Nada no sonho é realmente o que parece. Ok. Então, o teu cérebro, como são coisas que você reprime, são coisas que você definiu que te fazem mal, Uhum. e você já sabe, temos essa característica do nosso cérebro estar o tempo todo a nos proteger. Uhum. Emocionalmente, isso também acontece. Certo. Então, se nós temos um lado emocional e um lado racional, você tem que pressupor que você não é protegido só biologicamente pelo teu corpo, mas também emocionalmente. Uhum. Se é uma coisa que te causa, digamos assim, medo, ansiedade, o corpo vai camuflar esse acontecimento de alguma maneira. Uhum. Vai sonhar com coisas extremamente absurdas, às vezes, do ponto de vista racional. Uhum. Por isso é que não há essa lógica. Então, lembrar do sonho ou não é necessariamente sinal de que você dormiu o suficiente. Porque você pode ter sido acordado em sono REM Uhum. e depois não teres completado e essas imagens ficarem fixadas na tua cabeça. Ok. Então tem aquela característica. Provavelmente já notaste que acordas, lembras de uma coisa, 10 minutos depois não lembras quase nada. Exatamente. Vais perdendo